Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vou mostrar mais um vídeo, tá? E eu vou, na verdade, tentar aqui finalizar, talvez não nesse vídeo, mas no próximo eu finalizo essa sessão que nós temos estudado aqui faz um bom tempo, né? Romanos 2, do 6 até o 10, é uma sessão que trata a respeito do dia do julgamento de Deus, né? E de como esse julgamento se dará. Nós temos tratado disso aqui. Eu vou ler o texto para a gente fazer essa reflexão, tá? Eu tenho praticamente duas reflexões finalizando essa sessão, tá? E agora eu vou me ater apenas ao versículo 6, onde o texto diz que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Aqui eu já fiz uma exposição geral, querido, a respeito desta questão das obras, e a conclusão foi que ninguém é salvo por prática de alguma obra. Na verdade, as obras não são a causa da salvação, tá? Nós ensinamos aqui que obras, elas são consequência da salvação. Eu não sou salvo porque eu fiz determinadas coisas, tá? E eu não estou condenado porque eu não fiz determinadas coisas. Não é isso que Paulo está ensinando aqui, tá bom? Nós vimos aqui também, querido, que Paulo tratou aqui dessa questão, tá? E ele fez isso da seguinte forma, viu? Ele classificou a humanidade em dois grupos, o grupo dos justos, né, e o grupo dos injustos. Depois ele falou da propensão de cada grupo, né? O justo faz o bem, o justo pratica o bem e o injusto pratica o mal. E depois ele mostrou como é que vive cada um desses grupos na prática, né? Aí ele diz, olha, os justos, eles se esforçam para viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Eles querem satisfazer a vontade de Deus. Não são pessoas perfeitas, são pessoas que caem, que tropeçam muitas vezes, mas que vivem nessa disposição de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus. Esse é o alvo da vida deles. O injusto, ou os injustos, por outro lado, eles estão vivendo apenas para si mesmos e o que importa para eles é a satisfação própria. Há um contraste muito grande aqui entre os justos e os injustos. Os justos, ainda que sejam falhos, eles estão buscando agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Os injustos, eles querem apenas a sua própria satisfação. Eles se importam apenas comigo mesmo. Então, são dois grupos de pessoas muito distintas, tá bom, querido? E a conclusão óbvia aqui é que o apóstolo não está ensinando aqui algum tipo de salvação por obras. O que ele faz é apenas descrever como vivem os justos e o injusto. Então, no dia do juízo, querido, Deus olhará as nossas obras e elas dirão se nós somos justos ou injustos. Eu posso dizer isso de outra maneira, tá bom? Obras não salvam, obras não salvam. Elas até podem nos condenar, né? Elas fazem aquilo, o contrário daquilo que se imagina que elas façam, né? Algumas pessoas pensam que são salvos por praticarem algumas obras. Na verdade, as obras podem até nos condenar. Fica uma questão aqui, tá? Se essa é a conclusão, então a questão que a gente precisa responder é por que muitas pessoas, dentre os cristãos, né, dentre aqueles que são povo de Deus, usam esse versículo para justificar a salvação pelas obras? E a resposta mais básica para essa pergunta, queridos, é que geralmente as pessoas tiram o texto do contexto. Elas vão lá no versículo 6, pensam o versículo 6 e diz, tá vendo? Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas ela está tirando o texto do contexto. Ela não está olhando todo. Outra resposta também é que as pessoas falam em compreender o ensino bíblico geral a respeito da salvação. Eu não posso me ater a um versículo isolado e dizer assim, tá vendo? É assim que Deus ensina. Há um ensino, todo o ensino. E eu gostaria muito de chamar a sua atenção, querido, para essa realidade, tá? Porque a gente tem que lidar com isso. E eu vou daqui a pouquinho fazer uma recapitulação para você ter uma noção do que nós estamos tratando. Porque eu já fiz isso em outros lugares, né, em outros vídeos, mas eu vou fazer de novo para que você tenha uma noção daquilo que nós estamos estudando aqui. Por mais que eu esteja fazendo vídeos pequenos de 10 minutos, né? Mas há uma sequência naquilo que eu venho ensinando aqui. E eu não estou pegando o texto isolado, eu estou trabalhando um texto e dando a ele um sentido, tá? Mas veja já, um exemplo do que eu estou falando aqui a respeito de texto fora de contexto, de interpretação equivocada, está na carta de Paulo aos Gálatas. De maneira geral, Paulo escreveu aquela carta para combater exatamente o mesmo tipo de ideia equivocada a respeito da importância das obras da salvação. Se você lê a carta, e eu sugiro a você que leia a carta, Paulo está tratando exatamente disso. Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais de texto fora de contexto, tá bom?
E aí eu quero te lembrar aqui, querido, a razão pela qual Paulo escreveu o versículo 2. Então eu vou te dar um contexto mais geral para você entender. No versículo 18 do capítulo 1, Paulo faz uma afirmação que é assim um pouco chocante. Ele diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, ele estabelece aqui aquilo que ele chama de proposição, tá? Os estudiosos chamam isso de proposição. Ele estabelece aqui um ponto que ele vai trabalhar, entendeu? E aqui, a proposição de Paulo aqui é que a humanidade ela está debaixo da ira de Deus. É isso que ele quer ensinar. Aí, no restante do capítulo 1, ou seja, do versículo 19 do capítulo 1 até o final do capítulo, ele trata a respeito dos gentios. Ele mostra a realidade dos gentios debaixo da ira de Deus. Do capítulo 2, querido, até o capítulo 3, versículo 8 e 9, ele prova também que os judeus estão na mesma situação dos gentios, eles estão debaixo da ira de Deus. Quando a gente chega no capítulo 3, do versículo 10 até o 20, Paulo ele faz uma espécie de síntese dessa proposição, onde ele diz que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. E olha só que coisa interessante, né? Olha o versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele está sintetizando a situação dos gentios e dos judeus e diz, olha, não há nenhum justo. Não há ninguém que faça o bem. É assim que ele sintetiza, é assim que ele coloca a situação. Ou seja, todos estão debaixo da ira de Deus. Então, querido, o que Paulo está mostrando aqui nesse versículo 6 são as bases ou os termos do julgamento e da condenação. Ele não está considerando aqui nenhuma outra coisa, né? Fato disso, e aí que é importante a gente tentar entender e ao mesmo tempo alertar para o perigo de você pensar um texto, entendeu? E isolá-lo do seu contexto e ensinar como se ele estivesse dizendo uma coisa quando na verdade ele está dizendo algo completamente diferente. Quando você vai ao versículo 5 do capítulo 2, Paulo diz assim, olha, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira, né, e da manifestação do justo juízo de Deus, o qual recompensará, ou seja, naquele dia da ira e do julgamento, Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Paulo está falando aqui, querido, dos termos desse juízo, não de salvação. Ele não está considerando aqui a salvação, ele está considerando os termos do juízo no grande dia da ira. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte, Paulo não está tratando aqui no capítulo 2 de salvação. Não há nenhum ensino a respeito de salvação no capítulo 2. O assunto aqui, principalmente esse aqui, nesses versículos 6, 7, 8, 9 e 10, e é o que vai seguir depois, entendeu? É a respeito do dia do juízo de Deus. Daí o perigo de as pessoas tirarem um texto do seu contexto e ensinarem coisas que não tem nada a ver. Tá? Então, o texto aqui não trata de salvação, queridos. O texto trata do dia do juízo de Deus. O objetivo supremo de Paulo aqui é mostrar que as obras não salvam, na verdade. Entende? É essa a questão de Paulo aqui. Na verdade, aqui, eu diria até que há um ensino aqui de que as obras podem até condenar o homem. Tá? É mais ou menos isso aqui. Naquele dia, por causa das obras que você faz, você será condenado. Tá? É mais ou menos por aí, querido. Se as suas obras são obras de um injusto, você vai ser condenado. Tá bom? Então, Paulo não está ensinando salvação por obras. Paulo está trabalhando e ensinando a respeito de um dia em que a humanidade estará diante de Deus e vai prestar contas ao Senhor. Nesse dia, cada ser humano na face da terra, ele estará diante do Senhor Jesus Cristo, agora não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como juiz de toda a humanidade, e nós prestaremos conta diante dele. É mais ou menos assim, querido. Você se apresentará e as suas obras serão mostradas. As tuas obras dirão se você é um justo, ou seja, um salvo, ou se você é um injusto, alguém que não merece salvação. É simples assim. Esse é o ensino. O que Paulo está mostrando aqui é a realidade dos judeus, dizendo que os judeus também estão debaixo da ira de Deus. Eu pergunto para você, quando você estiver diante de Deus, em qual desses dois grupos você vai estar? Eu deixo contigo essa reflexão, tá bom? Deus te abençoe.